Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer um comparativo hoje para você entender qual que é a melhor empresa para você se tornar sócio, Sanepar ou Copasa. Fica até o final desse vídeo porque vai te ajudar a entender qual que é a melhor situação das duas empresas aí para você colocar seu dinheiro. Vamos aqui começar o nosso vídeo mostrando então a situação das duas empresas aqui no release de resultados da Sanepar e da Copasa. As duas empresas têm valores muito parecidos, inclusive eu estava olhando aqui, valor de mercado das duas é muito próximo. Olha aqui, a Copasa está com 5,5 bilhões de valor de mercado, enquanto a Sanepar 6 bilhões. O diferencial aqui é a disponibilidade que a Sanepar tem de 1,3 bilhões, enquanto a Copasa tem 900 milhões, e o endividamento, a dívida líquida de 2,6 bilhões, muito próximo à dívida líquida, e os ativos. A Sanepar tem 13 bilhões em ativos, enquanto a Copasa tem apenas 11 bilhões. Free float de mercado aqui da Copasa em 49% e a Sanepar em 79%. Mas a gente vai olhar esses números aqui daqui a pouco. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no release de resultados dessas duas empresas. Primeira informação eu acho relevante, você tem que avaliar, olha aqui, a quantidade de ligações. Peraí, vamos olhar aqui primeiro, não. Primeiro a gente tem que olhar, na verdade aqui, a quantidade de contratos que essas empresas têm. Quantas cidades elas fornecem serviço, se é tipo de programa, se é concessão, água e esgoto. E olha só, a Sanepar hoje tem aqui quantidade de contrato, 346 contratos. Vamos dar uma olhada aqui na Copasa para a gente ver esse valor. Os releases são diferentes, então você tem que ir vasculhando para encontrar esses resultados aqui para você chegar à sua conclusão. Então tem que vasculhar aqui, tem que dar uma lida, fica tudo de forma diferente, mas está aqui, ó. A companhia chegou em 2021 como concessionária para prestação de água em 640 municípios e de esgoto 310. Então, o máximo que ela teria aqui de clientes de municípios são 640 municípios, um número que é superior aqui ao número de contratos que a Sanepar tem. Então, vendo pelo número de contrato, os números da Copasa deveriam ser bem maiores do que são atualmente. Primeira informação relevante para a gente olhar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Outra informação aqui é a ligação de água e esgoto. Vamos dar uma olhada aqui no da Copasa. Olha só, a ligação de água aumentou de 2020 para 2021 2,9%. Vamos olhar como que esse número ficou na Sanepar. Residencial, ligação de água, ele aumentou 2,8%. Então você vê que as duas empresas têm números parecidos, inclusive na ligação de água. Mas lembrando que a Sanepar tem um número de contratos menor do que a Copasa, então isso aqui representaria um número que não é tão parecido assim, levando em conta a quantidade de contrato que elas têm. Vamos passar aqui, então, ó, no final das contas ficou 2,7% aqui na Sanepar, enquanto na Copasa essa diferença, esse valor se deu aqui de 2,9%. Outra informação relevante da gente olhar na hora de comparar essas duas empresas é isso aqui, ó. Vamos chegando aqui mais abaixo, está falando da situação hídrica, a questão do endividamento. Receita líquida, vamos achar o lucro líquido delas, como é que ficou, que ele vai aparecer aqui primeiro, para a gente comparar e ver como que está a situação do lucro dessas duas empresas. Desculpa aí. Vamos aqui navegando no release de resultados para a gente encontrar essas informações. Para demonstrativo de lucro, vamos ver aqui outras despesas financeiras. Você tem que navegar, tá aqui, ó, lucro líquido dessa empresa. Aqui no caso é a Copasa, e de 2020 comparado com 2021, ela teve aqui, ó, um lucro líquido de 36,7%. Tá vendo? Então ela teve esse aumento em relação ao ano passado, principalmente que depois dos resultados dos tributos. Vamos dar uma olhada agora no caso da Sanepar, como ficou o lucro líquido dessa empresa no último ano. É um estudo recente, comparando as informações que nós temos aqui, não é um estudo de longo prazo. Vamos olhar aqui então, água e esgoto, dados gerais.
níveis de barragem, receita operacional, receita líquida. A gente tem que ir navegando até encontrar essas informações aqui. Olha, acho que está chegando já mais próximo. Resultado econômico, reclassificação, distribuição, lucro líquido, está aqui. Então, o lucro líquido dessa empresa caiu de 2020 comparado com 2021. Vê que a empresa nem dá muito destaque para essa informação. Saiu de 256 e chegou aqui a 240, caiu 10 milhões aqui. Vamos olhar qual foi a diferença. Mesmo assim, o lucro líquido dela ainda foi maior do que o da Copasa. Outra informação muito relevante para você comparar esse tipo de empresa é a situação do endividamento. Vamos olhar aqui como é que está o endividamento da Sanepar. Olha aqui, endividamento. A empresa está com a sua dívida líquida bem controlada de 2,7 bilhões para 2,7 bilhões, o que aumentou aqui, não, a dívida líquida, né? A dívida bruta que aumentou, porque houve captação de 500 milhões através de debêntures. Aqui mostra o índice de alavancagem da empresa, ele está em 1,4 vezes, aumentou 0,1 ponto percentual no índice de alavancagem e o grau de endividamento de 48%. Vamos dar uma olhada e ver se a gente encontra informações parecidas. O relatório da Copasa não é tão informativo e didático quanto o da Sanepar. Aqui tem o gráfico falando aqui, ó, da dívida bruta em azul de longo prazo. Ela está se mantendo estável de 3,6 para 3,3, aumentou um pouquinho para 3,4. E a dívida bruta de 23%, 12,16. O endividamento caiu um pouco, mas a dívida líquida cresceu. Ela está chegando aí a 2 vezes o EBITDA. Aqui no caso da Sanepar é 1,4 vezes o EBITDA dessa empresa. Então, vamos dar uma olhada aqui nos números dessa empresa, que principalmente me atrai na hora de analisar. Como é o lucro dessa empresa no longo prazo? Vamos olhar aqui um prazo de 10 anos nessa plataforma gratuita que é o Status Invest. Vou chegar aqui na Copasa e na Sanepar eu já encontrei, olha aqui. Quando a gente olha um horizonte aí de 10 anos, de 2011 até 2020, a Sanepar saiu aqui de um lucro líquido de 280 milhões, chegando aqui a praticamente 1 bilhão. Então ela multiplicou no mínimo 4 vezes o seu lucro líquido. Sem falar da receita. A receita da empresa cresce de forma considerável e consistente. Olha só, saiu aqui de 1,7 bilhões e está em atualmente 4,7 bilhões. Vamos olhar se na Copasa tem algo parecido. A Copasa tinha um lucro líquido aqui de 460 milhões e atualmente 816 bilhões, pouco mais de 2 vezes. E a gente vê que a receita da empresa não cresce no mesmo ritmo da Sanepar. Por isso é importante você estudar essas informações, comparar esses índices e saber qual a empresa que, apesar de ter o menor número de contratos, vem crescendo de forma mais consistente. E aqui nesse caso é a Sanepar, a empresa no qual eu sou acionista. Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, um estudo breve para você poder comparar que tipo de informações que eu posso utilizar para separar essas duas empresas e estar escolhendo em qual eu vou estar investindo. Vamos dar uma olhada no dividend yield das duas aqui. A Copasa está com um dividend yield de 19%, esse número deve ter sido pago um dividendo maior no último, olha aqui, um dividendo aí de 2,16, o que elevou bastante esse número. Vamos olhar aqui no histórico longo para a gente avaliar. Ela, em alguns momentos ela distribui alguns dividendos maiores. Vamos olhar a Sanepar, como está o dividendo atual, de 4,9%, e esse histórico aqui de 5 anos. Olha aí, ela paga um dividendo muito mais consistente do que a Copasa. A Copasa, em alguns momentos, ela paga um dividendo bem menor, depois paga um dividendo maior. Mas o importante é que as duas pagam bons dividendos. Mas a minha preferida aqui nesse caso é a Sanepar, que está sendo negociada a 6 vezes o seu lucro, enquanto a Copasa está sendo negociada a 6,36 vezes o lucro também. Números bem próximos de empresas com situações bem diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Vai lá no meu Instagram, @osmarfamilia93. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!